Salmo 51, verso 10 diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Continue conosco, Senhor, com a tua santa presença já perceptível. E fale agora também aos nossos corações com a palavra falada, uma vez que a palavra tocada já preparou os nossos corações. E continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Prosseguindo com a nossa série, meus irmãos, neste mês de celebração dos 74 anos, série que chamei de Mantenha, eu quero te convidar a pensar numa característica tão comum nos nossos lábios, nas nossas constatações, quando pensamos em uma atitude que as crianças possuem. Geralmente dizemos que as crianças são puras, contemplamos pureza nas crianças. E é por isso que eu queria te encorajar, numa breve reflexão nesta manhã, a aquilo que precisamos fazer, que é manter a pureza. A escrita desse salmo é situada diante de um drama violento, vivido por um homem. Depois de muito errar, ele percebe a gravidade dos erros que ele cometeu. Este homem era o rei Davi, e numa primavera, a Bíblia localiza a estação, numa primavera, época em que era a prática comum sair para as guerras. O rei de Israel não sai para a guerra, ele permanece ali no seu palácio, ele permanece em Jerusalém. Numa tarde, então, ele levanta-se para passear no seu terraço. E lá no terraço ele avista uma mulher bonita tomando banho. E ele, curioso com aquela cena, manda perguntar quem seria aquela mulher. Sendo identificada, ele pede que levassem até ele aquela mulher, e aquela mulher então fica ali com o rei. E o rei tem as suas relações com esta mulher, e passado um tempo ele recebe as notícias de que aquela mulher havia engravidado. Em face disso, ele vai fazer a sua pesquisa, exatamente qual é o status, marido, a situação. E aí, identificando o marido daquela mulher, ele então vem com um plano mirabolosamente maligno e nocivo. Ele pede que aquele homem, ele entende que aquele homem deveria ser retirado da equação da sua vida. Ele não percebe a gravidade do erro que ele está envolvido. Ele simplesmente pede em esconder um erro com um erro ainda maior. Naquele momento, então, de guerra, de conflito bélico, o homem, o marido, Urias, vem para casa. E Davi, como rei, chama-o à sua presença. Vem aqui, vem ter um tempo comigo. Urias vai até ele, Urias volta à sua vida, mas não tem condições de usufruir de conforto, sabendo que os homens que com ele estavam combatendo permanecem no fronte. Urias é um homem de uma integridade incrível. Ele prefere dormir na estrada do palácio, onde dormiam outros guardas. Ele prefere não comer da comida quente da sua casa, de sua esposa. Ele prefere ficar na dele. Davi ouve falar sobre isso, pergunta: por que você não foi para casa? Você está de folga. Por que você não foi ter um tempo de descanso? E ele responde: rei, a arca está com os homens de Israel,
os homens estão nas tendas lutando, os soldados estão acampados ao ar livre. Por que que eu teria o privilégio de hoje ficar aqui em casa, dormir com a minha esposa, comer da boa comida? Eu também não tenho este direito, que nos mostra que mesmo no anonimato, ele tem uma integridade absoluta que o mantém fazendo o que a sua consciência permite e permitia-o fazer. Davi então o chama, tem mais um momento com ele, e nesse segundo encontro é impressionante, porque tem um componente que adiciona mais problemas à situação, é que ali no banquete com o rei, Urias fica bêbado. Davi dá para ele ali aquele momento de prazer, e o chocante é que mesmo embriagado, esse homem não volta para casa para descansar. Que mesmo embriagado, ele não fala, bom, agora já estou bêbado mesmo, eu vou lá para casa. Não, embriagado ele volta para a rua. A sua consciência o mantém com um certo grau de coerência ainda. E ele fala, eu não posso trair os homens que não estão me vendo, que estão no fronte, porque a minha consciência não permite. Diante disso, Davi toma uma atitude também triste. Ele manda a seguinte nota: coloque esse homem no fronte da batalha, onde não tenha jeito dele escapar com vida. Isso é feito, o homem é atingido por uma flecha em batalha e ele cai morto, e Davi recebe o relatório: o teu servo Urias foi assassinado, morto por flecheiros durante a batalha. Depois disso, sabendo então, tendo todos a informação, a Bíblia nos diz que a mulher de Urias chora. Seu marido havia morrido. Passado o luto, Davi continua complicando a situação. E agora casa-se com esta mulher. Esta mulher vai para o seu palácio. E a Bíblia termina com uma frase de muita força, simplesmente dizendo: o que Davi fez desagradou o Senhor. O tempo passou e o Senhor então vai atrás dos dramas do homem e manda um profeta chegar naquele homem e contar uma história de injustiça. Existia um homem rico e um pobre. O rico queria dar ali, acolher um visitante, ao invés de matar do cordeiro da sua posse, pega o único cordeiro, o único suprimento de um pobre e oferece aquilo que a gente costuma dizer, fazer honra com o chapéu do outro. E o profeta conta essa história. O que a gente deve fazer para um homem desse? Um homem que usa o que o outro não tem para salvar o que ele possui, para fazer bonito, para ter hospitalidade, que é algo forte no mundo antigo. O que deve ser feito com um homem que abusa do seu status? E Davi, de maneira violenta, diz: olha, esse homem deve morrer, esse homem merece a morte, esse homem deve pagar 4 vezes pelo preço do animal usado que não era a sua posse. Esse homem deve sofrer porque ele agiu sem misericórdia. E o profeta olha para ele e diz: então, este homem é você. Este homem é você que Deus, tendo dado tudo, quis ainda aquilo que não lhe era permitido. Esse homem é você que não contemplou a bondade do Senhor, não se contentou com o que Deus te deu, queria sempre mais. Você desprezou o que o Senhor fala, você fez o que Ele reprova. E diante desse drama, Davi olha para o profeta e diz: pequei contra o Senhor. E o profeta responde: o Senhor perdoou o seu pecado. E conclui com a absolvição plena, dizendo: você não morrerá. Querendo dizer, chegou perto diante do que fez. Porque não foi só o adultério, mas foi o assassinato de um inocente. Porque você foi o mandante deste crime, dessa situação. E nesse contexto surge esta oração registrada no Salmo 51, e que nós simplesmente lemos uma parte. Quando Davi, então, naquele contexto de errei, ele clama: cria em mim
um coração puro. Faça nascer, Senhor, traga à existência o que não existe em mim. Pois tu, Senhor, Criador dos céus e da terra, tu podes criar em nós o que também não existe. Tu podes criar em nós aquilo que talvez nós achamos que habite em nós, mas que não habita. Aquilo que quando eu estou num terraço, quando deveria estar na guerra, pois troquei a guerra pelo terraço e de repente revela-se o que sou e o que tenho. Tu que podes criar o mundo, cria em mim um coração puro. Tu que podes criar o novo, como disse o profeta Jeremias, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Tu que podes criar o novo e apagar o velho, cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito estável. O rei Davi pede pelo milagre da criação de um coração que ele não tinha, juntamente com o pedido de renovação do seu interior. Ele pede por um espírito constante, por um espírito reto, um interior que não é palpável, mas que este seja sólido. E essa é a primeira vez que esta palavra aparece no texto: espírito estável, espírito reto, espírito inabalável. Senhor, eu não toco, mas dentro de mim eu preciso desta renovação, para que eu deixe de flutuar em águas incertas e que venha jamais afundar atendendo aos meus desejos nos terraços da vida. Senhor, mantenha estabilidade. Davi continua: não me expulses da tua presença. O que fiz, o que faço, o que fazemos, e eu repito, fazemos, não nos permite exigir de Deus a sua presença, por olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor precisa estar comigo porque eu sou bom, porque nós não somos. Como o apóstolo Paulo escreveu, não há distinção, todos pecaram. Todos separados, destituídos da glória de Deus, sendo justificados somente pela graça, pela redenção, pelo favor do Senhor, e não porque ganhamos credencial. Aqui jaz um ser bom, porque aqui não jaz nenhum ser bom. O que eu fiz, o que faço, o que fazemos, nós carecemos desse favor imerecido, dessa graça todos os dias, desse perdão todos os dias. Eu preciso ser absolvido todos os dias. E por causa deste amor de Deus, aí sim eu posso dizer: it's well with my soul, it's well. Eu sou feliz com Jesus, estou bem com a minha alma, com o Senhor. Então, Senhor, não me expulses da tua presença. Assim como eu peço ao Senhor que não remova de sua presença, eu tenho que ter consciência, escute isso, que nem eu nem você podemos querer remover ninguém da presença de Deus, porque nós não somos os emissários de Deus que definem quem está na presença de Deus, quem deve permanecer na presença de Deus. Eu não tenho direito disso, você não tem direito disso, porque você é tão ruim como eu. E porque somos todos tão ruins, tão terrivelmente pecadores, nós precisamos da graça dele. E é ele que nos mantém pelo seu amor e não pelos meus e pelos seus méritos. Então eu não removo, porque o maior mandamento nos ensina: eu amo a Deus acima de tudo, eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então, como eu não quero ser removido da presença de Deus, eu não desejo que ninguém seja removido da presença de Deus. Pelo contrário, eu luto, eu brigo para que permaneça na presença de Deus, para que eu seja um canal para segurar nas minhas mãos. Você não vai afundar sozinho, eu estou com você. Ao invés de afunde, irmão pecador, vá para o inferno, como falamos sem dizer. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu preciso de um espírito estável, um interior centrado em Deus, mas eu preciso também do componente sagrado.
o teu espírito, a tua essência, Senhor, o que é santo, para me manter no rumo certo. Porque não é suficiente a estabilidade. Eu preciso daquilo que nutre a minha alma. O sagrado, o Espírito Santo me dirige por esse caminho de separação e não da aceitação do que ao meu redor está. E Davi conclui: devolve-me então, Senhor, a alegria da salvação, sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. A consciência do erro gera tristeza, essa tristeza sufoca, mas também nos habilita para a alegria do perdão, que afirma a nossa salvação. E pela terceira vez, a palavra espírito é invocado. A primeira, um espírito estável. A segunda, o Espírito Santo de Deus em mim. E a terceira, que eu tenha um espírito, um interior pronto para obedecer. Meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus nesta manhã que crie em nós, a cada dia, um coração puro. Que seja esta central das nossas emoções, como usamos figuradamente a imagem do coração, a nossa central de comando em direção à necessidade de mantermos a pureza que tanto precisamos. Mantenhamos a pureza como igreja, juntos, escute isso, uns pelos outros, no cuidado, na mão que segura e não no dedo que aponta. Paulo, falando a Timóteo, escreveu: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça. Fuja daquilo que é a prática e prefira a fé, o amor, a paz. E olha que lindo, Timóteo, igreja em Perdizes, juntamente com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Isso nos fala sobre uma possibilidade de andarmos juntos e juntos desenvolvermos um coração puro, de juntos, além de desenvolver, manter a pureza que está no Senhor. Andemos na luz como Ele está na luz. Tenhamos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica, nos purificou e nos purificará de todo pecado. Seja o seu status de ações no terraço da vida, seja as nossas ações que hoje careçam imediatamente de um olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoe. O convite de Jesus é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os pecados e criar em nós um coração puro e manter esta pureza no nosso meio, a despeito da violência, dos dramas da sociedade. Nós fomos chamados para andarmos com o coração puro. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. E eu quero te encorajar, se você somente se sentir em paz para fazê-lo, dê a mão para quem está do seu lado. Juntos, unidos pedindo: Senhor, mantenha-nos neste caminho de pureza juntos. Senhor Jesus, nos terraços da vida, nas ruas, em casa, na igreja, em qualquer lugar aonde andarmos, eu te suplico, ajuda-nos a manter a pureza. Que seja o nosso pensamento um pensamento puro. Que seja a nossa prática uma prática
legítima de gente que precisa ser recriado todos os dias. Então nós queremos fazer esta oração de Davi não só diante dos dramas e dos nossos pecados, mas todos os dias. Cria em nós um coração puro, Senhor. E dê-nos a estabilidade do Espírito. Dê-nos o Espírito Santo. Dê-me, Senhor, tudo aquilo que eu preciso para manter a minha vida crescendo como servo e serva de Jesus. Aquele que porventura possa estar nesta manhã sentindo-se pesado pelo pecado, pesado pelas tragédias pessoais, eu te peço, dá leveza e reconstrua um coração, uma mente, e coloque bem profundamente no coração a tua palavra de que dos seus pecados eu não me lembro mais. E ajuda-nos como comunidade, Senhor, imitarmos a Cristo e não o homem. Imitarmos ao Senhor que diz, dos seus pecados eu não me lembro mais, que não seja eu a memória do pecado do meu irmão, mas que seja eu o abraço ao meu irmão que peca, pois eu sou tão pecador como ele. Mantenha minha pureza nos olhos que clama por absolvição e não por julgamento. Mantenha no meu olhar, olhar que acolhe e não que coloca debaixo de um foco de luz para mostrar vergonha. Pureza vai muito além, Senhor, dos dramas da sexualidade. Então ajuda-me a ser puro como uma criança, ingênuo, para que sejamos como essas crianças que pertencem a elas o reino de Deus, e não como adultos engessados, empedrados de tanta rocha de eventos ruins marcados. Ajuda-nos nesta pureza, criando em nós algo novo. E então te exaltaremos mais e mais, porque esta obra é tua e não nossa. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.